Batalha de fundos imobiliários de shoppings, HGBS versus XPML. Quem vai ganhar? O vídeo de hoje é sobre isso. Eu já te peço o seu like, que ative o sininho para não perder conteúdo, que se inscreva no meu canal se gosta dos meus vídeos e que mande esse vídeo para os seus amigos. Também estou no Instagram, @aestelamourão. Aqui embaixo tem um link no meu perfil, me segue por lá. Bom, esse quadro de batalha de fundos imobiliários era algo que eu trazia no meu perfil, na caixinha de perguntas, e o pessoal pediu para eu trazer para o YouTube. É um teste, vamos ver se vocês vão gostar. Inclusive, se gostarem, coloca aí nos comentários se vocês querem ver mais batalhas e quais batalhas vocês querem ver. Mas hoje a gente vai estrear com os fundos de shopping, HGBS e XPML, que foram os mais pedidos na minha última caixinha de pergunta lá no Instagram. E antes da batalha, eu quero deixar claro, não é questão de escolher um ou outro. Lógico que você não vai pôr mais do mesmo na sua carteira, mas você precisa sim ter uma carteira diversificada, de 10 a 15 fundos imobiliários para mitigar o seu risco. Além disso, isso não é recomendação, é um estudo, né? Para ajudar vocês a tomar a melhor decisão, para ajudar nos estudos de vocês, ok? O HGBS hoje está sendo negociado a R$ 174,98. Ele é gerido pela ED, tem 125 mil cotistas, o dividend yield mensal 0,91, nos últimos 12 meses pagou 11,4, tem uma alavancagem de 9,1%. O PVP do fundo está em 0,81, então pelo valor patrimonial existe um desconto de 19%, mas a gente não deve precificar fundo de tijolo pelo PVP. Eu já vou mostrar qual que está mais barato. Liquidez média diária é boa, R$ 2.548.981 em média por dia. E o PL do fundo é robusto, R$ 2.777.000.000. Repare aqui que durante os 18 anos que o HGBS distribui renda, ele não deixou de pagar em nenhum mês. Aqui teve a queda de dividendos pela crise sanitária, pela pandemia, mas logo voltou a pagar e os dividendos foram crescentes, né? Se a gente reparar aqui lá no começo, 2007, ele pagava 95 centavos, depois foi para 1,10, 1,35, 1,38, aí caiu um pouquinho aqui, ó, 1,24, 1,20, depois subiu para 1,40. Hoje ele paga R$ 1,60, esse não é o recorrente do fundo, mas houve sim aumento de renda para os cotistas ao longo do tempo. O valor patrimonial do fundo, quando ele iniciou, era de R$ 101,24 por cada cota. Depois de 18 anos, 1 mês e 5 dias, esse VP subiu 112,49% e hoje está em R$ 215,12. Então, mais do que dobrou o valor patrimonial do fundo. A vacância física hoje do HGBS é de 4,7%. E o IPO do fundo aconteceu dia 11 de dezembro de 2007. Então, como eu falei, ele já tem mais de 18 anos de histórico. Com relação aos indicadores operacionais do fundo hoje, né, do seu portfólio, a gente vê aqui que vendas por metro quadrado, o fundo apresentou vendas por metro quadrado de R$ 1.449 em novembro, um crescimento de 12,5% versus novembro de 2023. A vacância do fundo está, como eu falei, em 4,7%, menor do que em outubro e menor também do que em novembro de 2023. O NOI por metro quadrado do fundo é de R$ 80,40, um crescimento de 0,8% frente ao ano anterior. Em termos de rentabilidade, o fundo bate o CDI com folga, ó, desde o seu início ele teve 706% de rentabilidade, o CDI no mesmo período 438%, e o IFIX, como é criado depois do HGBS, tem que fazer desde dezembro de 2010, então o HGBS desde dezembro de 2010 rentabilizou 257% e o IFIX 212%. Então a gente vê que ele bate os benchmarks, trouxe retorno para o cotista. O fundo tem hoje 20 shopping centers em 15 cidades e 6 estados. 15 ele tem de forma direta, né, de forma física, 4 através de fundos imobiliários e 1 tanto física
como através de cotas de fundos imobiliários. Ele tem participação majoritária em 7 shoppings, ou seja, 57% do que ele tem investido nos shoppings. A área bruta locável própria do HGBS hoje é de 240 mil metros quadrados. Com relação a operadores, a gente vê que a maior parte dos seus shoppings é operado pela Allos, que é a maior operadora de shoppings do Brasil, e que 86% dos seus shoppings estão em São Paulo. Já o XPML está sendo negociado hoje por R$ 98,25. Ele é gerido pela XP, tem mais de 567 mil cotistas, no último mês pagou 0,94% e nos últimos 12 meses 11,19%. O PVP do fundo é de 0,84%, ou seja, ele teria 16% de desconto em relação ao seu valor patrimonial, mas a gente já vai ver qual a realidade do desconto dos dois fundos. A alavancagem dele é maior do que a do HGBS, 10,27%. A liquidez é bem maior também, 11.559.151 negociações, em média, nos últimos 30 dias. E o patrimônio dele é o maior dentre os fundos de tijolo da nossa bolsa, 6.484 bilhões de reais. Com relação aos dividendos pagos nesses quase 7 anos de negociação, o fundo deixou de pagar ali no auge da pandemia, tá? Repara aqui que ele paga em março de 2020, 50 centavos, e depois volta a pagar em junho de 2020. Então, ele não paga em março e abril e maio, 3 meses sem pagar renda para o seu cotista. É importante a gente entender isso, porque isso é sinal de falta de alinhamento com o cotista, tá? Mas repare que também ele sobe a renda dele, né? Lá no começo ele pagava 50 centavos, depois foi para 60, 54, 57. E a gente vê que depois de um período de instabilidade por causa da pandemia, ele consegue ir aumentando gradativamente a sua renda. Hoje paga 92 centavos, já tem alguns meses, mas não é recorrente. Agora, uma coisa para se comparar, né? Repare aqui que os rendimentos são bem mais instáveis do que o HGBS. É uma política da gestão da ED trazer uma estabilização maior dos dividendos. Então, ela fica por mais tempo pagando a mesma renda. Com relação ao valor patrimonial do XPML por cota, lá no início, em janeiro de 2018, era de R$ 96,29. Depois de 6 anos e 11 meses, é de R$ 117,21. Então, um crescimento de 21,73% nesses quase 7 anos. É um baita crescimento. Assim como o HGBS, ele rentabilizou bem o patrimônio do cotista. A vacância hoje dele é de 3,4%, menor que do HGBS. E o IPO do fundo aconteceu no dia 28 de dezembro de 2017, 10 anos depois do HGBS, então o histórico é menor aqui. Aqui a gente vê sobre o operacional dos shoppings do fundo, vendas por metro quadrado cresceram 5,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, e NOI caixa por metro quadrado cresceu 7,7%. E o NOI caixa por metro quadrado médio do fundo é de R$ 138. É o maior NOI por metro quadrado no mercado de fundos imobiliários, porque é um reflexo do portfólio dele, que é um portfólio Prime. Bom, hoje o fundo tem 22 shoppings, uma ABL própria de 309 mil metros quadrados, 75% dos shoppings estão no Sudeste. Assim, é a maior administradora dos shoppings do fundo, com 32%, depois JHSF 22% e Allos 16%. Percentualmente, são as maiores administradoras de shoppings do fundo. E aqui o que chama atenção no fundo realmente são os shoppings que ele possui, que são alguns dos melhores shoppings do Brasil. Aqui o portfólio é focado em classe A, B, tá? Então a gente vê que temos aqui o Shopping Cidade Jardim, que é icônico em São Paulo, Shopping Cidade São Paulo, Shopping Jardins, Tietê Plaza Shopping, o Catarina Fashion Outlet, o Gran Plaza Shopping também em São Paulo. Enfim, a qualidade do portfólio do XPML é inquestionável. O relatório gerencial dele
é bem fraco, tá? A Ed traz muito mais informação e transparência para o cotista. Com relação à rentabilidade, a gente não tem essa informação no relatório do XPML, a gestão não é tão transparente assim, mas repare aqui que desde o seu início, em janeiro de 2018, ele deu muito retorno para o seu cotista, tá? Ele, em alguns momentos, perdeu para a inflação aqui, perdeu para o IFIX, tá? Existiram momentos de baixa, mas no geral ele rentabilizou muito bem o dinheiro dos cotistas, tá? Agora, no final aqui, ó, do gráfico, desde o final de 2024, como a cota caiu muito, a gente vê que ele tá perdendo para o CDI, tá? Então, no final das contas, ele bate o IPCA, ele bate o IFIX com folga, né? Quase o dobro aí do IFIX, mas no finalzinho, por pouco, ele perde para o CDI, mas a gente tem que entender o momento. CDI está muito elevado, 13,25 com perspectiva de subida, e o fundo está muito barato, muito descontado. A queda das cotas foi gigante. Mas isso não é um problema para mim, porque repare que até novembro de 2024 ele entregava retorno para o cotista, né? Rentabilizou o dinheiro do cotista, tá? Renda variável é assim, vai ter momentos de baixa e no momento o XPML está sofrendo. Bom, e qual tá mais descontado? Como eu falei, a gente não deve usar PVP para fundo de tijolo, tá? Você vai precificar de maneira errada. PVP não necessariamente reflete a realidade, tá? Então, a planilha inteligente é uma ferramenta que eu entrego para os meus alunos MFI, de forma vitalícia, né? Eles ficam para eles, para poder sempre precificar os fundos imobiliários. E hoje a gente vê que o XPML, pelo que paga hoje, 92 centavos versus HGBS, pelo que paga hoje, o XPML está mais descontado, 20,23% de desconto versus 17,23% no HGBS. Só que não necessariamente eles vão continuar pagando isso. Eu acredito que o HGBS vai diminuir o guidance no próximo semestre e eu acredito que o XPML não vai continuar pagando esses 92 centavos porque não é recorrente. Então, se essa renda cair, no caso do HGBS para R$ 1,50 no segundo semestre e no caso do XPML para 82 centavos, a gente teria o HGBS mais barato, 9,9% de desconto, XPML 7,16% de desconto. E se o HGBS diminui para R$ 1,40, que é mais ou menos a média que os shoppings deles estão fazendo hoje, cairia o desconto para 2,51%. Então, basicamente, tudo depende de para quanto vai o guidance no segundo semestre. Eu gosto de trabalhar com R$ 1,50, aí a gente teria um desconto maior no HGBS, tá? Mas fato é, os dois estão bem descontados. Então vamos aos números da batalha para decidir quem ganha. No quesito liquidez, XPML ganha. No quesito alavancagem, HGBS leva. Patrimônio líquido, o XPML ganha. Em questão de histórico, com 10 anos a mais, o HGBS leva. Crescimento de valor patrimonial, os dois marcam. Em termos de rentabilidade, o HGBS leva. Os dois cresceram a renda, então os dois marcam. Em termos de vacância, o XPML leva. Em termos de portfólio, o XPML leva. Mas em termos de gestão, o HGBS ganha. E aí, para quem eu dou a vitória? Para mim, os dois são os melhores fundos de shopping do mercado. O XPML tem como força o seu portfólio, o seu patrimônio líquido robusto, mas para mim nada bate uma gestão alinhada aos cotistas e para mim a Ed é a melhor gestora de shoppings do mercado e por isso eu dou a vitória para o HGBS, uma gestora boa, pode fazer o cotista ganhar muito dinheiro, já uma gestora não muito alinhada e que trabalha de uma forma duvidosa, pode destruir um fundo. Agora eu quero saber de você, para quem que você dá a vitória dessa batalha? Deixa aqui nos comentários e coloca para mim quais fundos vocês querem ver aqui nas batalhas. Pelo vídeo de hoje é isso, até o próximo vídeo, curte, compartilha e se inscreve no canal.